Olá, bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Deixa eu encaminhar aqui para alguns colegas. Sejam bem-vindos. A gente vai receber uma convidada muito especial aqui hoje, a Luciana Pinheiro. Foi um encontro que nós tivemos, eu vi que ela já entrou aqui. Deixa eu convidá-la. Oi, Josi. Oi. Oi, Lu. Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo Bem-vindos. bem? Estamos. E Então, aqui? E aí, também? também. Fone, Tô te ouvindo bem. tá? Então, Sim. muito bem-vinda aqui. Eu mandei para algumas pessoas, a gente esperar se mais alguém chega. Bastante gente Mexendo aqui. É. Cláudia, bem-vinda, Clau. Roberta. Aí o Instagram vai enviando, né, das pessoas. Ele demora um pouquinho para chamar. Sim. E aí acho que a gente pode ir começando fazendo uma introdução de quem é a Luciana, né? Para quem não conhece aqui, do Ocupa Seu Lugar no Mundo. De como a gente se encontrou. Eu acho que é um caminho muito legal. Então, a Luciana, ela foi uma professora minha na Fundação Dom Cabral. Como eu comentei aqui, né? Eu vim completamente do mundo corporativo. E a Fundação Dom Cabral é a maior escola de negócios do mundo, né? E naquele momento, naquele instante, teve um curso que era de negócios, onde tinha muito foco no autoconhecimento. E naquele lugar, eu falo que existem pontos de inflexões na nossa vida, né? Na matemática, eu fiz até um desenho aqui. Na matemática, a gente coloca a nossa jornada, né? Eu vejo aqui nossos 0 anos, a gente tem até o final da nossa vida e a gente tem a nossa evolução, né? E o ponto de inflexão é quando alguma coisa no meio do caminho muda o sentido daquela curva, né? Na matemática se usa muito isso. E aquele momento, na Fundação do Cabral, foi um ponto de inflexão, um dos pontos de inflexão da minha vida, onde a Luciana trouxe esse conhecimento antroposófico, que ela vai comentar aqui, muito melhor do que eu, e mudou a minha jornada. Naquele instante eu não tinha ideia ainda do que aquilo ia reverberar, mas aquela semente foi tão plantada, se a gente for pensar de uma forma até superficial, né, Lu? Do conteúdo, mas realmente mudou a jornada. Então, acho que a Luciana, acho que é melhor ter você se apresentar, falando qual a sua jornada e Sim. fazer um link com tudo isso, né? Bem-vinda, muito bem-vinda. Sou muito Muito obrigada, honrada de Sabrina. estarmos aqui. Muito obrigada. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Luciana Pinheiro, sou mineira, artista plástica, arte educadora e aconselhadora biográfica, e inaugurei uma nova fase agora como escritora também, né? Venho escrevendo biografias. E esse caminho do processo da biografia e todo esse caminho que você fala da antroposofia, ele entrou na minha vida há muitos anos. Quase 30 anos atrás, quando eu encontrei essa sabedoria de vida, que a antroposofia significa isso, né? A sabedoria do ser humano. E ela veio a partir dessa visão do Rudolf Steiner, que foi um grande filósofo e também um iniciado que considerou o ser humano em plena época, né, da chegada do materialismo cada vez mais profundamente no mundo, né, bem perto da Primeira Guerra Mundial. Ele traz essa nova visão de mundo, onde ele considera o ser humano
um ser dotado de corpo, alma e espírito. Então, a antroposofia nasce em torno de 1920, 1923, para resgatar os antigos conhecimentos que as antigas correntes, né, já traziam dentro de uma sabedoria espiritual. E ele traz no momento em que a humanidade precisava muito resgatar essa conexão, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e não seres terrenos, humanos, vivendo ocasionalmente experiências espirituais. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que a humanidade está fazendo um download, né? Fazendo um reset e Qualquer semelhança é mera coincidência, né? percebendo que tudo que a gente se apegou e achou que tinha controle, na verdade, não é o que é mais verdadeiro, que a essência disso tudo precisa ser encontrada a partir do sentido da nossa história e daquilo que realmente fica e que não morre, né? Não morre nem quando o corpo morre, né? Então, o caminho que eu descobri quando eu tinha 27 anos, mais ou menos, eu sigo hoje a partir dessa atitude no mundo, né? Não é uma religião, né? É uma filosofia de vida, mas ela só acontece se existe realmente uma atitude no mundo diante das situações, como a gente olha para o destino, para o livre-arbítrio, né? E encara a nossa humanidade. Então, aquele encontro que tivemos lá na Fundação, foram 3 encontros, na verdade, né? Onde eu Foi. fui apresentando toda essa viagem que é o encontro da alma dentro da matéria, né? E a nossa conexão com a nossa semente espiritual, que são 3 questões completamente diferentes que em um dos concílios aí antigos, esses concílios da igreja, eles separaram, tiraram o espírito e colocaram só o corpo e a alma, né? E isso reduziu e colocou uma dualidade na nossa consciência coletiva, de que nós só tínhamos o corpo e a alma. Colocaram um combo, fizeram um combo do espírito com a alma, sendo que, na verdade, o caminho trino, o caminho dos 3, né, sempre nos leva a um caminho do meio. E a alma é essa que está entre o espírito e o corpo. Então, a antroposofia resgata isso dentro da biografia e dos ciclos biográficos, né? Que legal. E olha só, né? O nome da página é Ocupe Seu Lugar no Mundo. É justamente porque eu acredito nessa jornada toda de autoconhecimento, que eu mergulhei, me aprofundei. Eu entendi que cada um tem um papel aqui, né? Assim como uma árvore, assim como o sol tem a função dele, a árvore faz a fotossíntese, as abelhas polinizam, não é? O sol, o mel, né? Tudo é perfeitamente sincrônico. E nós também deveríamos estar nesse lugar, de ocupar o nosso lugar no mundo. E justamente esse achar que somos só o corpo e só a matéria nos desconectou da nossa essência, né? Eu Sim. gosto muito de falar, de fazer metáforas com as sementes, né? A semente, ela não sabe que ali dentro a essência dela é ser uma macieira e quantas maçãs aquela semente vai dar. Ela não tem noção do potencial que ela tem, mas ela precisa de um solo perfeito para que ela nasça, rompa a casca e floresça. E a partir do momento que ela rompe aquela casca, a evolução não para nunca mais, até o dia que a vida daquela árvore acabar. E a gente pode levar isso para a nossa vida, para a nossa jornada aqui na Terra. E é legal fazer esse link porque lá no começo, quando eu comecei a sentir um chamado por algo diferente, que eu não sabia o que era, eu não imaginava esse caminho, eu não imaginava que chegaria aqui. Mas eu senti esse chamado e eu precisei ir descascando, né? Como se fosse uma cebola, pelo mental, né? Entender logicamente, mas expandindo. Expande como um espiral evolutivo. Expande a consciência, até estar preparada num grau de consciência para receber essa sabedoria da essência, da alma, o que cada um quer dizer.
E como que fica o olhar da antroposofia e da própria biografia? O que você acha que mais faz conexão com esse caminho? Porque todos que estão aqui na página, já existe esse chamado interno de ocupar o lugar no mundo. Só que Uhum. muitas vezes não sabe o que é, como chegar e como vai até lá. Sim. É por isso que é muito importante a gente ter essa consciência das fases, dos ciclos, né? Essa espiral que você mostrou aí. É assim que a vida acontece, né? Todo esse caminho espiralado em ciclos, em ondas, em visões diferentes de mundo a partir de vários pontos de vista. Então, dentro do caminho biográfico, é possível olhar por vários pontos de vista. O desenvolvimento fisiológico, o desenvolvimento do corpo, né, como aquele também que tem todos os sistemas, o motor, o neurológico, o metabólico, o rítmico. Então, a gente pode olhar a partir dessa perspectiva puramente fisiológica, a gente pode olhar a partir de uma perspectiva, para quem crê nisso, de uma missão espiritual em que a gente chega para ocupar esse lugar no mundo a partir de uma missão. Mas quem faz essa conexão? Como eu vou me lembrar, né, daquilo que eu vim fazer aqui? Qual que é o sentido de eu viver todo um desenvolvimento fisiológico e estar no mundo ocupando esse espaço? E aí quando vem essa pergunta, o que que eu vim fazer aqui? Qual que é o sentido da minha vida? Perguntas que ninguém faz normalmente, né? Só eu que faço, assim. Quem sou eu? O que que eu vim fazer aqui? Qual que é o sentido de tudo isso que está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo na minha história, né? E que vão se repetindo muitas vezes no destino, né? Porque a gente percebe que existe um fio que começa a se repetir na medida em que a gente vai crescendo, né? E isso tudo, quem faz essa costura é a alma, que a gente pode chamar de psique também, que Jung chamava, né? A alma é aquela que conecta essa centelha daquele ser que eu vim ser, né? Mas que eu esqueci, com aquele receptáculo que é o meu corpo, porque sem esse corpo eu não poderia estar realizando isso. Por outro lado, alguém disse uma vez, eu não lembro quem, que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você sabe por que você nasceu, né? E para a gente chegar nesse lugar de descobrir, este é o meu lugar, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu tenho esses dons, eu quero desenvolver essas habilidades para encontrar cada vez mais esse caminho que me realiza. Isso a gente precisa de muito desenvolvimento, de muita vontade de aprender, né? E isso acontece ao longo da nossa história, né? Um jovem que acabou de entrar numa universidade, ele ainda está buscando o caminho dele, mas ele já tem talvez uma indicação, nem sempre. Alguns, eu já fiz várias biografias, alguns nem sabem muito bem se é aquilo que eles querem, mas eles estão tateando isso. Existe algum tipo de chamado ali. E aí vem esse caminho que me leva até o chamado, e vem o chamado que vem até mim. São duas vertentes que acontecem entre o passado e o futuro. E nesse momento a gente vai percebendo que é a experiência, é a vivência, né, de toda essa alma que vai amadurecendo, principalmente após os 21 anos, que dentro das fases biográficas, a gente pode perceber que existem ciclos de amadurecimento, né? E o amadurecimento da alma não é como o amadurecimento do corpo, que é natural que a gente aprenda a andar, a falar, a pensar, né? Todo esse caminho pode ser em qualquer cultura. Normalmente, né, quando a gente tem um desenvolvimento natural, é assim que a gente faz. A gente aprende a andar, depois aprende a falar, começa um raciocínio lógico, mais intelectual, né? E a gente começa a interagir no mundo. Sair um pouco daquele ciclo mais da família, começa a encontrar amigos, a encontrar chamados e assim vai. Mas isso é natural, né? As mulheres menstruam, todo um caminho fisiológico vai amadurecendo, independente da nossa vontade. Porque a gente cresce, verticaliza, amadurece todo esse processo. Mas e a alma? A alma, ela só amadurece se realmente a gente começar a escolher e a fazer conexões e trazer consciência para aquele processo que a gente chama de um processo de sofrimentos, né?
de dilemas, de pensamentos que a gente pode estar sendo invadido às vezes por dúvidas, né? Então é a dinâmica da vida após os 20 anos que vai nos trazendo de fato aquilo que pode nos ajudar a encontrar e a revelar quem nós somos, né? Não é um caminho tão simples quanto crescer e falar e andar, né? Depende da nossa vontade, da nossa intenção de evoluir, porque tem pessoas que passam uma vida inteira e a alma não amadureceu, né? E olha que lindo, né? Porque como faz parte até da página do meu trabalho, de ajudar as pessoas a ocupar o lugar delas no mundo, eu percebo que muitas pessoas elas querem a pílula mágica, né? Então, quer ir do ponto A para o ponto B, mas ela não quer a caminhada daquilo. Então, eu Sim, quero ir para a Bahia, mas tá, eu não vou fazer assim e vou estar na Bahia, né? Eu estou de São Paulo para a Bahia. Eu vou de sim, carro, eu vou pegar um GPS, ou eu vou pegar um avião, eu tenho que ir até o aeroporto. E as pessoas, elas começam a sentir esse chamado e elas querem ir do ponto A para o ponto B sem pagar o preço, né? Pagar o preço não no sentido ruim, no sentido de escolha. A gente escolhe o tempo inteiro, sim, né? E não existe um momento onde a água vira gelo. Não é um processo que faz a água virar. Não é um momento. Não existe um momento. A água virou gelo nesse instante. É um processo que vai fazendo com que aquela água vire gelo. E eu vejo que assim serve com a nossa evolução. Só que sim, a gente precisa fazer escolhas. E as nossas escolhas, eu estudo muito a física e a mecânica quântica, e o que acontece? A nossa mente subconsciente, ela está trabalhando 95% do que a gente faz. Então, hoje a gente é 95% do que a gente foi ontem. Então, se a gente não escolhe fazer algo diferente, que exige pagar um preço de mudar aquela mente, a gente não consegue ir para o próximo passo, para o nosso próximo grau evolutivo. Envolve renúncias, envolve escolhas financeiras e materiais. Não existe pessoa que eu tenha conversado nesse caminhar, eu acho que você vai saber muito mais do que eu, que não tenham feito grandes renúncias, que não tenham passado pelaquela noite escura da alma, onde nada faz sentido, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para que eu estou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que faz sentido mais, eu não sei o que me diverte. E é nesse momento que a gente está tendo grande oportunidade do quê? De se desvencilhar de todo aquele sistema de crenças que a gente tem. Porque a nossa mente ela é imputada com crenças desde a infância e hoje, inclusive, com mídia, com tudo, né? Com todo um sistema que quer capturar a nossa atenção, seja para comprar, né? Seja para estar ali, seja para assistir mais. E aí colocam-se muitos gatilhos mentais, eu que fui muito para o lado da neurociência, para que a minha evolução acontecesse, eu precisei ir para esse lugar. Existem aqueles gatilhos mentais que é colocado, por exemplo, numa série, onde de repente a gente acaba um capítulo e a gente não vê a hora de começar o outro. Não é porque a história e a trama é legal, é porque existe toda uma composição comportamental e de gatilhos mentais que geram várias reações na nossa mente subconsciente e que a gente quer aquilo ali. E aí eu coloco sempre o exemplo da questão material. Nós não queremos aquele produto. A maior parte das vezes a gente quer a alegria com que aquele produto, aquela compra, aquela viagem, fala, promete que vai nos dar. E aí a gente compra e existe a frustração daquilo não acontecer. E aí é. a gente volta tendo tudo, mas não tem nada. Porque existe essa desconexão, Mas aí né? você está trazendo algo bem importante que é assim, a alma é aquela que deseja, a alma é aquela que anseia, né? Toda essa ânsia vem a partir de um impulso da alma entre o que ela pensa, o que ela sente e o que ela deseja. Só que muitas vezes aí a gente pode polarizar de novo, a gente pode ficar
naquilo que a gente acha que quer, né? Dentro disso que você está dizendo, sendo capturado pelas sensações externas, e isso faz parte do processo de amadurecimento, né? Tem o primeiro estágio em que a alma precisa viver as sensações, precisa experimentar a vida, assim como uma criança lá atrás experimentou as texturas, os sabores, as temperaturas, experimentou no próprio corpo essas sensações, e o adulto, né, o jovem, ele precisa também ter liberdade de experimentar isso, cair nessas roubadas, né? Mas é importante a gente perceber que você falou da semente, né, como um arquétipo, aquela que tem o potencial de ser aquilo que ela veio ser. Mas assim como existem as estações da vida, né, existe o inverno, a primavera, o verão, o outono, o próprio estágio da alma, ele é uma semente também que fica encapsulado por um tempo. De repente ela desabrocha, floresce, aí é o verão da vida, que é exatamente isso, quando tudo, né, quer explodir em sensações, em alegrias, e aí começa a vir todo um caminho de amadurecimento quando a gente começa a aproveitar os invernos para poder se recolher, né, e aprender a ganhar a força interna que a gente precisa para brotar de novo. E esse processo que se a gente traz por essa imagem do arquétipo da planta, esse processo do desejo, ele faz parte da vida. Agora, nesse momento em que a gente está olhando, e eu gosto de contextualizar o momento que a gente está vivendo, a gente não tem muito para onde fugir, né? Antes a gente podia fugir, fazer uma viagem, encontrar alguém com mais facilidade, né? Pessoalmente tocar alguém, viver sensações, né? Tudo isso era possível para a gente escapar desse inverno da alma. Mas agora nós estamos diante de uma situação em que a maioria das pessoas precisa conviver com esse inverno, com essa solidão, né? E eu já escuto biografias há quase 18 anos, né, que eu trabalho com a metodologia biográfica. Eu nunca escutei uma pessoa dizer que naquele momento em que ela estava na praia ou numa banheira de espumas, tomando um champanhe, ela teve ela tomou consciência de algo, né? Essa consciência, ela bate na porta, essa busca, esse chamado para a gente encontrar o nosso lugar a partir dessa pergunta, o que eu vim fazer aqui, por que eu estou passando por isso. Isso não vem na hora da alegria e do prazer, isso vem na hora de um diagnóstico, vem na hora de uma perda, de uma separação, né? Na hora que a gente ganha um filho, né? Todo esse caminho do sofrimento humano que se transforma em conhecimento e em sabedoria, se a gente quiser. Porque você falou muito bem, a mente ela fica 95%, mas também é dito que a gente aproveita mesmo da nossa capacidade cerebral, em termos de habilidades, de dons, a gente aproveita menos de 20%. Então, a gente pode ser um gênio em um monte de coisas, mas a gente fica ali reduzido a um conhecimento intelectual. E conhecimento intelectual não é sabedoria, né? Eu posso saber um monte de coisas, citar vários livros e não ter condições de elaborar isso no meu cotidiano. Por isso que esse caminho que a gente fala, que a antroposofia propõe em várias áreas, não só na metodologia biográfica, é um caminho de atitude, é um caminho de escolha. Eu quero agir coerentemente a partir do que eu sinto, do que eu penso, né? Ser coerente com os meus impulsos e elaborar isso para que isso tenha consciência, que não seja inconsciente só de satisfação imediata de desejos, né? Então, o desenvolvimento biográfico envolve encarar minha sombra. A Dani está aí, eu vi que ela entrou, a Daniela Milhardi, que escreveu o livro, né, O Abraço à Sombra. Como é importante a gente aprender a reconhecer, né, que temos essa dualidade, não dá para ficar só olhando para a luz, né? Tem um ditado africano que fala: toda vez que você se vira para ver o sol, uma sombra existe atrás de você, né? Então, é encontrar uma qualidade de parar de projetar a sombra no outro e encarar essa sombra, integrá-la, né, como essa terceira via. O mundo espiritual é o mundo da luz. O mundo da matéria é o mundo da escuridão. A matéria é escura. Quem faz essa conexão?
né? É a alma que tem cores, por isso o livro chama Alma das Cores, né? As Cores da Alma. A Alma das Cores é o segundo livro. Então, esse caminho da cor dentro da dinâmica, cada um tem o seu tom, cada um tem a sua luz, e todos precisamos de encarar esse contraste, né? Então, esse mundo da dualidade, que está polarizando cada vez mais fora de nós, ele precisa e exige que a gente integre essa sabedoria dentro de nós, para que a gente possa encontrar um caminho de encontro, né? Encontrar um caminho de encontro, mas onde a gente possa fazer uma conexão verdadeira entre aquilo que está longe demais de alcançar e o denso que é a matéria, né? E assim, eu acho, ouvindo você falar, eu acho lindo assim, quando a gente começa a enxergar esta vida como com a perspectiva da alma, né? Cada vez mais que a gente vai expandindo, né? Até o último dia que a gente estiver aqui, a gente passa a entender como tudo como oportunidade de evolução, né? Então, até as coisas mais difíceis, né? Como você falou, eu sempre dou um exemplo que ninguém evolui no churrasco, né? A gente não evolui no churrasco. A gente evolui nos momentos de grandes problemas, tanto individualmente como coletivamente, né? Quantas coisas foram criadas a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Quantas coisas foram criadas a partir dali? Quantas coisas já foram criadas a partir dessa pandemia? Quantos empregos que não existiam, que já existe, a gente pode olhar para o que não tem mais, para o que acabou, ou a gente pode perceber que vai ser um novo grau do espiral. E quando a gente pega e entende que existe um fluxo perfeito, né? Eu sempre dou um exemplo de um rio. A gente pega e joga um graveto no rio e ele está indo para o fluxo. Ele não vai ficar pensando, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E aquela água, ela vai escorrer de alguma forma. Ela não tem parada, né? A água, ela não tem parada. E a gente começa a querer estancar a nossa vida, porque a gente não deixa esse fluxo acontecer. E por quê? E Né? as crenças implantadas que a gente tem, elas nos colocam na segurança, no tem que, no eu aprendi que tem que ser assim, precisa ser assim. As questões das crenças, a gente vê o mundo através da mente, daquilo que foi falado. Então, um nome aqui, alma, espírito, essência, centelha, qualquer que seja, é uma crença. E aí a gente começa a entrar em até discussões com o outro, querendo defender o nosso ponto de vista, baseado no nosso ego, porque a gente quer ganhar aquela discussão. E são formas que a gente vai estancando esse fluxo, né? E não permitindo. Como que você enxerga isso? O primeiro eu sinto assim, dentro até eu vou falar da minha experiência, né? A gente não consegue lidar com as nossas crenças, por mais que a gente queira, sozinho. A gente precisa, primeiro, da vontade de olhar para isso, dizer, não, tem alguma coisa que está me bloqueando, tem alguma coisa que está me impedindo de me libertar de determinados padrões. Aí, quando a gente entende que isso está acontecendo, a gente precisa de um segundo elemento, que é o outro para nos ajudar. Pode ser um amigo, um terapeuta, né, um médico, um analista, o que quer que seja. Mas sempre esse outro. Por isso que é bonito a gente olhar para o encontro humano a partir dessa perspectiva. Eu sozinha não vou conseguir encontrar todas as minhas respostas. Eu preciso me relacionar, né? E aí, dentro desse paradigma, é muito doido a gente pensar que a gente, hoje, é um plano perfeito, né? A gente não pode se encontrar necessariamente pessoalmente, mas a gente pode olhar para dentro e depois refletir isso a partir da tela, como a gente está fazendo aqui, e encarar aquilo que a gente precisa encarar, literalmente, a partir do que está nos impedindo de seguirmos livres em direção às nossas escolhas. Porque não é uma coisa fácil a gente fazer isso. Lidar com crenças e padrões não é tão simples quanto a gente acha. A gente pode até entender, não, eu estou bloqueada aqui, tem um trauma ali, tem uma questão que me amarrou ali na perda de alguém, mas precisa ser elaborado. Muitas vezes precisa ser elaborado através de uma terapia mais profunda, outras vezes através de um caminho mais sutil. Eu, particularmente, acho que precisa ter arte sempre,
né? Acho que a arte é um caminho de expressão fundamental para a gente se reconhecer e encontrar o belo, e dentro desse belo se espelhar, né? Mas mais do que isso, o que eu sinto quando você fala de crenças eu vejo quase que como uma gaiola que a gente vai, né? A gente fecha a porta e não consegue sair dali. Eu vejo que a grande oportunidade é a gente realmente reconhecer que sozinhos nós não conseguimos. A gente precisa do encontro, a gente precisa do outro, né? E isso envolve um caminho de confiança, envolve um caminho de humildade, dizer eu sozinha não dou conta, né? Por isso que eu acho que as conexões que estão acontecendo hoje no mundo são incríveis, porque eu estou conhecendo gente do mundo inteiro que tem buscas parecidas com a minha, né? Porque tem essa busca interna. E ao mesmo tempo a gente está podendo não ter fronteiras para essa busca acontecer, né? Porque a gente tem essa possibilidade de encontrar as pessoas a partir da internet, a partir da tela, né? Que eu falo das janelas, né? Mas o risco da gente cair numa ilusão também existe, quando a gente realmente perde a conexão com aquilo que nos forma. Então, é uma conexão, de novo, que a gente tem que lembrar. Nós temos corpo, nós não estamos aqui só dentro de um processo intelectual, é preciso reconhecer isso, é preciso encontrar um caminho para dentro, um caminho de conexão fora. Esse equilíbrio é que traz a cura da alma, senão a alma adoece, né? E aí, falando nesse caminho para te passar a palavra, eu acho que a gente nunca esteve, pelo menos quem escolheu estar hoje no mundo, vivendo tudo isso, né? Assim como quem escolheu estar vivendo numa situação desafiante em qualquer época da história da humanidade, tem a grande oportunidade de avaliar de novo o que é mesmo que você considerava que era um valor para você e o que hoje, se você pudesse escolher, você assumiria como precioso. O que é precioso na sua vida hoje, né? Tem uma frase tão comum que fala as verdadeiras, as coisas da vida não são coisas, né? As coisas mais importantes da vida não são coisas, né? Então, porque a gente sabe que pode morrer e porque a gente lembra disso agora todos os dias, porque antes a gente esquece, a gente vai vivendo a vida e acha que tem controle sobre a vida, né? E buscando segurança, a gente se ilude que a gente tem controle sobre isso. E agora a morte nos mostra todos os dias a sua cara, né? Antes, há 20 anos atrás, tem um diagnóstico de câncer, era uma sentença de morte, porque não tinha um tratamento efetivo. Agora o câncer já não mata tanto, a AIDS já matava mais também, mas agora a gente tem o Covid, e o Covid, ninguém sabe lidar com ele de verdade. Então a morte, quem recebe um diagnóstico de Covid, também pode pensar na morte o tempo todo. Eu tive Covid em janeiro, eu pensei na morte, eu fiz todo um balanço, falei, o que está faltando eu colocar em dia? Porque eu posso morrer. Eu não sou infalível, eu não sou imortal. E esse vírus, ele pode invadir numa determinada hora que eu não consiga resistir a ele, né? É uma roleta russa. Então, eu passando a palavra para você, eu deixo essa última reflexão, né? A crença, ela tem que estar associada a um impulso genuíno de escolher pedir ajuda e olhar para isso, tem que ter coragem, né, para fazer isso, porque muitas vezes a gente acaba descobrindo que nós não somos vítimas, que a gente, na verdade, pode ser o herói da nossa história, né? Não tem sentido a gente ficar no lugar da vítima, porque a vítima não precisa fazer nada, ela está sempre atraindo um algoz, né? E nesse sentido, assumir que nós não somos vítimas envolve responsabilidade, né? E aí vai rever os seus valores, vai rever o que realmente, se você pudesse escolher, se você tivesse uma sentença hoje, que você tem um mês de vida, o que é que você precisa de fato hoje, que é mais valioso para você dizer, é isso aqui que é importante, né? Qual o legado que você deixou, né? E o legado não é sobre bens, né? É sobre como que eu vou contar sobre você. Não precisa ser algo, um salvador, não precisa ser uma pessoa de multidões. Mas como que alguém contaria a sua história? Eu faço esse exercício sempre de escrever o meu próprio obituário, né?
E é algo que é transformador e lembra do espiral, a gente sempre está evoluindo. Então, cada vez que eu faço esse exercício, é um resultado, um olhar diferente. E veja só, né? Como você falou lá no começo das profissões, a gente está experimentando a vida, né? E eu vivi um terço ou mais da minha vida trabalhando com seguros de vida, seguros de morte, né? E veja que sincrônico, porque é 100% garantido que a gente vai morrer. Eu sempre falei que não tem margem de erro para cima e nem para baixo. Não existe margem de erro, é 100% garantido. Só que a única certeza que a gente tem é a morte, mas a única certeza que a gente não tem é a data. Aí o ponto é, o que a gente vai fazer até esse dia chegar, né? E no próprio seguro, o que a gente... Eu sempre falei muito nas palestras, em empresas, porque as pessoas não olhavam muito para isso. Mas estamos internados, estamos na materialidade, a gente precisa de dinheiro para tomar uma água. E o quanto as pessoas não se percebem nisso. E claro que se conecta com a minha história. Eu perdi a minha mãe muito nova. E como teria sido aquilo diferente? Porque o dinheiro em si não vai recuperar alguém, nunca. Mas como que seria as perspectivas de vida, o emocional de cada um, investir num tratamento. Então, eu vim de muitos anos desconstruindo essa crença de que a morte está distante, porque eu vivi perto da morte, né, vamos dizer, só que por mais que era um momento tão difícil, era tão distante para mim, quando eu pegava alguma situação de uma família sendo amparada naquele momento, e que muitas vezes vai trazer, sei lá, o alimento para aquela família, sendo que era uma única pessoa que sustentava, e o quanto que isso envolve no emocional. Só que nesses lugares eu sempre trouxe essa reflexão da gente pensar do que a gente fez, de como a gente evoluiu, de quais escolhas que a gente faz e dessa questão do legado, de qual legado que a gente vai deixar. E isso envolve escolhas o tempo inteiro. E a gente entende que a gente é 100% responsável da vida que a gente tem hoje. Quando a gente vai estudar os campos morfogenéticos, né, e a ressonância de tudo que a gente atrai. Então, como você falou do arquétipo da vítima, se a gente vai para os arquétipos de Jung, né, a gente pega o arquétipo da vítima, ela vai atrair pessoas para reafirmar aquele vitimismo que ela está vibrando. Para sustentar, né, a imagem. Exatamente. Então, é isso que acontece. E a gente vai seguindo isso, tudo está relacionado com o nosso sistema de crença. E a gente nasce na família que a gente precisa e que vai instalar as crenças necessárias para aquilo que a gente veio com. Nem todo mundo gosta de escutar isso, viu? Eu afirmo muito isso aqui, porque a gente nasce exatamente na família que a gente precisa e ela vai apertar justamente aqueles botões que mais doem. Vai apertar os botões do amor? Sim, mas vai apertar os nossos botões da dor que a gente precisa pegar na nossa caixa de ferramenta. E enquanto a gente não cura aquilo, a gente vai ficar passando repetidas vezes, né? Tem uma coisa que a gente costuma trazer, que é assim, a nossa família de origem, até um determinado momento, a gente coloca como eles sendo aqueles que nos prejudicam ou nos ajudam. Mas aí um dia a gente consegue olhar como se eles fossem os verdadeiros mestres, né? Porque existem dois tipos de pessoas no mundo, eu vejo assim, os mestres, né, e os ajudantes, né? Aqueles que estão do lado e que estão sempre torcendo pela gente, nos ajudando, e que a gente encontra ao longo da vida, também na nossa família de origem, e tem os mestres são aqueles que trazem as maiores lições, né? Então, tudo depende da gente conseguir olhar e transformar a forma de olhar. A gente não vai mudar o que aconteceu, né? Mas a gente pode transformar como a gente olha para aquilo. O fato não vai mudar, né? E entrar nesse caminho é um caminho sistêmico também, né? É um caminho de honrar aqueles que te trouxeram a vida, e entra todo um caminho que o Hellinger trouxe, que é esse caminho das ordens, né? Do amor,
que é de encontrar o seu lugar dentro dessa família, mas de olhar para frente e fazer um caminho mais amoroso sem desonrar aqueles que vieram antes, né? E tem um processo que eu acho importante que você trouxe aí, que eu queria resgatar, que nos mostra o tempo todo essa escolha que a gente faz de olhar, eu não pedi para nascer. Não, pediu. Dentro da ciência espiritual, dentro de tudo que eu acredito e que a antroposofia me ensina, nós sim, nós temos um projeto que já foi todo arquitetado, imagina, é uma arquitetura, é uma matemática cósmica colocar a gente naquele lugar, naquela família, naquela condição, né? Naquela religião, naquela cultura, naquela época, para que a gente possa, de fato, vir a encontrar o nosso lugar no mundo. Mas enquanto a gente faz a pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas por que isso acontece comigo? A gente só vai encontrar desculpas para o passado que a gente está vivendo, né? Mas se a gente começa a dizer, eu vivi isso até aqui, para que eu pudesse tomar consciência de determinados padrões, determinadas situações, eu vivi isso até aqui, para que eu possa transformar isso e fazer um caminho evolutivo, onde eu vou seguir, vou ser mais realizada, vou ser mais livre, né? Isso é a grande sacada da biografia, quando você percebe que o porquê só vai te levar para olhar para trás. Né? Ele tem que ser perguntado, mas até um determinado momento, depois está na hora de chegar e para. Né? Eu costumo dizer, até uma determinada idade, colocar a culpa no pai e na mãe, tudo bem. Mas depois eu já aviso, agora é falta de educação, agora chega. Deixa o pai e a mãe onde ele estava, agora é com você. Né? Agora é o para quê? O que você vai fazer com aquilo que te fizeram? Né? Você vai ficar olhando para trás o tempo todo ou você vai olhar para o destino, pegar essas rédeas e assumir a responsabilidade pelas suas dores e alegrias, né? E eu acho que gosto de uma frase que fala muito assim, né? Não é sobre o que a vida fez comigo, é o que eu fiz com o que a vida fez comigo. Isso, né? Então a gente pega casos muito difíceis de famílias estruturadas ou de grandes problemas, catástrofes, assassinatos, sei lá, tem muitas coisas. Até em atendimento, já peguei vários casos, né? Ninguém tem historinha fácil, Sabrina. Ninguém tem. Não tem uma historinha fácil. Vai olhar de perto. E a gente entende que eu que gosto muito de estudar a mente, e eu treino a minha mente, eu falo que eu sou o meu próprio rato de laboratório, porque eu vou entendendo a minha mente me hackeando o tempo inteiro. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo. Eu faço isso justamente o meu dia inteiro. A minha vida inteira é hackeando, entendendo como a mente funciona, né? E aí a gente vai percebendo esses padrões, e aí a gente volta sempre lá para a infância, porque a gente ainda não olhou e não curou aquilo ali. E muitas vezes é inconsciente, quase todas, né? Quando a gente começa nesse processo, eu falo antes da psicanálise, né? Antes da psicanálise, a gente só sente e tem aquele hábito, né? Porque o hábito é formado ali no subconsciente, de agir daquela forma, de sentir aquela sensação, de se colocar naquele lugar de vítima. Automaticamente a gente vai atraindo as pessoas tudo igual. Então aí as pessoas começam assim, mas todo lugar que eu vou trabalhar é alguém assim que quer fazer isso comigo. Todo lugar que eu vou, não sei o quê, todo namoro que eu acho, a pessoa faz isso comigo. É um programinha, né? É um programinha. É um programinha. E é lindo, porque ele está ao nosso serviço para a gente evoluir. E quando você fala de escolher mudar, eu sou uma dessas que eu escolho, e tem horas que até as pessoas mais próximas falam, gente, mas tá bom. Não, eu quero olhar. Se o meu corpo está dando esse sinal, é porque ele é lindo, ele é perfeito, ele é inteligente, ele está me dando esse sinal para eu evoluir alguma coisa. É perfeitamente tecnológico. É uma tecnologia perfeita ao nosso serviço de evolução. Então a gente vai um pouco para a metafísica. Então eu falo, o que ele está me trazendo? Eu estou sentindo isso, eu estou com essa sensação. O que ela está me trazendo de evolução? Eu gosto de trazer a questão do professor, né? Você falou de mestre.
eu contei já na live aqui, outro dia eu senti vergonha da minha capa para fazer um trabalho social num bairro muito pobre aqui em Campinas. E eu fiquei questionando como que eu iria naquele lugar com essa cara, né? Mas eu nasci com essa cara porque eu preciso trabalhar alguma coisa e justamente uma delas é essa. E aí, automaticamente, o campo ressoou e eu atraí uma pessoa na rua que começou simplesmente a me xingar, me chamar de boneca de luxo, gritando. Eu caminhando, fazendo exercício, e esse senhor gritando, boneca de luxo, boneca de luxo. E a minha mente já está programada para entender o que está acontecendo. E aí eu já comecei a buscar, tá, o que esse professor está me ensinando? O que esse professor está me ensinando? E aí ela já foi buscar, né? Eu falo que é nas gavetas da memória, ela foi buscá-la nas gavetas da memória. E aí que eu percebi que eu estava negando a minha aparência, automaticamente eu só fui lá e mandei um pedido pro universo, né? O universo fala, pedido aceito, tome. Você não quer ter vergonha da sua materialidade? Eu vou trazer alguém para te comprovar isso. E isso também vai com a questão de honrar, né? Porque muitas vezes a gente não se honra. A gente não se honra. E não é só a questão sistêmica do honrar pai e mãe. Esses dias eu estava nessas buscas mentais minhas de entender as coisas, não no sentido de questionar, mas no sentido de mudar aquele loop, né? Aquele loop infinito. E me veio uma reflexão muito profunda. Eu sou divorciada, tenho minha filha, e me veio um sentimento de eu precisar honrar profundamente o pai da minha filha. Porque eu só tenho minha filha, porque ele existiu. Assim como a gente só está nessa vida porque o nosso pai existiu, nossa mãe existiu, independente do que fizeram, a gente só está nessa vida porque eles nos trouxeram para ela, né? Eu falo uma coisa, Hum, desculpa. pode falar. E eu fiz essa reflexão com o próprio pai da filha, o quanto eu tenho que honrar ele. E independente dos casos que a gente tem de relacionamentos que terminam de formas muito difíceis, que não foi o meu caso, mas precisa honrar aquele pai e aquela mãe, porque aquela mãe ela fica trabalhando no sistema da dor dela, do problema que possa ter acontecido naquele relacionamento, e ela projeta isso para os filhos, principalmente são crianças, e não deixa com que os próprios filhos honrem. Ela não honra, porque ela só tem aquele filho por conta daquele pai, né, daquele ex-marido, daquele outro, e automaticamente passa isso sistemicamente, né? Eu gosto muito da pergunta, o que o amor faria nessa situação, né? Eu acredito que, basicamente, o nosso aprendizado maior nesse mundo, com esse corpo, na matéria, é aprender a amar, é desenvolver o amor, né? Que eu acho que a gente nem alcançou ainda o significado real disso. Acho que a gente ainda vive tateando, assim como a gente vive descobrindo o que é ser humano. A gente ainda não sabe. Existe um ser bestial dentro da gente, capaz de fazer coisas atrozes, né? O Viktor Frankl, que você estava falando sobre essa escolha, né? Dentro de um campo de concentração, ele depois trabalhou com todo um caminho, né? Linda a história dele, vale a pena. Ele escreveu um livro que chama O Sentido da Vida. Ele falava disso, ele falava, eu posso escolher todos os dias odiar esses nazistas ou eu posso escolher perdoá-los, né? E aí ele sabia exatamente quem ia sobreviver ao campo e quem não ia. Porque quem viveu naquela mágoa, naquele ódio, sucumbiu. E quem conseguiu sustentar essa frequência, eu acho que isso é o que a física quântica mais nos comprova como ciência, é que a gente atrai aquilo que a gente sustenta como frequência, igual AM e FM. Eu quero escutar a rádio AM ou FM. É uma questão de sintonia. Então, se eu sustento uma frequência, né, em que eu consigo sustentar a frequência de amor, de intenção de perdoar, que eu acho o perdão uma das coisas mais difíceis que tem no mundo, é a gente encontrar essa frequência da intenção de perdoar, e vem o Ho'oponopono, né? Que é essa experiência linda da gente repetir e pedir perdão e colocar esse amor e agradecer, por mais difícil que seja, aquelas pessoas que estão nos provocando tanto sofrimento ou tanta mágoa. Então, nesse sentido, manter a frequência
é sustentar um campo em que você, com certeza, vai conseguir abrir para outras pessoas que estão em volta de você. Então, por exemplo, a sua filha, ela está recebendo um campo de amor. Porque mesmo que tenham havido dores e situações difíceis, se você sustenta esse campo amoroso de gratidão, né, você dá a ela essa condição de respirar entre esse pai e essa mãe e viver uma situação de frequência amorosa, independente dela não ter o pai e a mãe sobre o mesmo teto. Ah, mas não é fácil, me fez mal, me prejudicou. Isso é um fato. Mas qual que é a sua intenção? É ficar presa nesse lugar, preso nesse lugar, ou é descobrir uma via de acesso? Essa via é a gratidão e o amor, né? Eu vivi tudo isso até então para que eu pudesse desenvolver uma outra qualidade humana de amor. E isso é uma escolha, né? E, de novo, eu costumo dizer também, eu disse isso na palestra que eu dei na Fundação, não sei se você lembra, que a gente nasce e a gente já cai num palco. A peça já está acontecendo, as cortinas já foram abertas, os personagens já estão ali, né, atuando, cada um no seu papel. E a gente precisa aprender qual é o nosso lugar. Então, a princípio, a gente repete aquelas falas, a gente aprende a imitar, ganha aplausos, ganha vaias, dependendo da forma como a gente se comporta nessa trama, né, nesse drama que é a nossa situação ali familiar, existencial. Mas chega uma hora que você precisa esperar na hora que fecha algum ato lá, fecha a cortina, respira, fala qual é mesmo o meu personagem, descobrir o que, que eu quero. Não, eu quero ser protagonista. Ou eu não quero fazer um drama, eu quero fazer uma comédia, eu quero fazer um musical. Então é agradecer porque você aprendeu a atuar nessa dinâmica do palco, da vida, do drama da vida, e ir atrás do seu próprio roteiro, né? E fazer isso a partir dessa perspectiva. Eu estou aqui para aprender a partir de princípios amorosos. E o amor tem várias provas no mundo. A prova do filho, a prova da mãe, a prova do pai, a prova da esposa, da mulher, né? A prova da amante. Então, assim, são vários padrões e ao longo do amadurecimento da alma, a gente vai descobrindo que dá para integrar todos eles. A gente primeiro descasca as camadas, encontra os nossos papéis, depois a gente encontra um lugar. Eu estou vivendo isso hoje. Vou fazer 55 anos daqui a um mês. E Ai, realmente a sensação que eu tenho é que pela primeira vez na minha vida eu consegui integrar uma série de camadas minhas e eu estou muito em paz com isso. Eu não tenho um lado que está separado do outro. Eu consigo dizer, eu sou a partir da mesma perspectiva. Eu sou essa filha, eu sou essa mãe, eu sou essa avó, porque eu já sou avó, né? Então, assim, eu sou essa mulher, né? O meu corpo é assim. Então, assim, isso é uma conquista. Isso é uma conquista que a gente rala muito para conseguir, né? Não sei, o que eu peço todos os dias é que eu consiga sustentar isso, né? Porque tem horas que a gente conquista alguma coisa, mas a gente tem que lembrar que existe a manutenção, né? Tudo é. precisa de manutenção na vida, né? A alma também, né? E o que eu vejo disso tudo, assim, para mim, se resume numa frase, é eu sou o que eu sou, né? E o eu sou, né? A divina presença, a consciência divina de luz, né? A nossa coluna de luz, cada um vai chamar um nome. E até fazendo um link com aquilo que eu falei lá no começo, a gente tem que pensar que, por mais que sejam difíceis, né? Situações horríveis, até com pai, mãe, irmãos, a gente tem que pensar que todo ser humano ele está trabalhando na sua potencialidade máxima, né? Ele está trabalhando, ninguém acorda querendo errar, ninguém acorda. Existe, ele está ferindo porque ele foi ferido. No Existe grau de consciência que ele está, né? um Na grau de ignorância dele também. É. isso, porque é um exercício lindo que eu aprendi nas cartas de Cristo, é muito forte para mim é o que Deus acharia dessa pessoa que você está julgando e criticando, por mais que ele esteja fazendo algo muito atroz, né? Deus é benevolente, né? Criador, a consciência cósmica, o que É for para pai e você, mãe, né? Pai e mãe perdoa tudo, né? ele é benevolente. Nós que criamos, que é também uma crença de alguém, de um ser punitivo que vai
como que se diz? Que vai punir, né? Que vai realmente punir aquela pessoa. Mas esse é o Mas Deus do Antigo Testamento, né? O Deus que manda a não praga. muito esse dogma e essa crença. Mas quando a gente vai para a lei da ação e reação, né? Ou da rejeição e da atração, como o Cristo ensina nas cartas, ou na física quântica, ação e reação, a gente leva para esse lugar e a gente entende que existe o porquê daquilo ali. E aí é o que você falou de assumir o papel de protagonista. A gente não precisa ficar naquela situação qualquer que seja. Então a gente pega, por exemplo, mulheres que são sempre traídas ou que apanham. Ela está escolhendo estar naquele lugar. Agora, na escala de Hawkins, que a gente usa muito na física quântica, qual que é o nível de amor próprio que aquela mulher tem para ela estar aceitando aquilo, né? Então, mas o outro é o ruim, é o carrasco. Tá, mas qual que é o nível de amor que eu estou aceitando aquilo? Se nem eu me dou amor que eu gostaria de receber, como que eu espero isso do outro? E é muito difícil sair desse lugar. É muito Foi o que você difícil. falou, que precisa É de muito difícil. ferramentas e de ajudas. Só que muito mais do que isso, a pessoa precisa escolher. Porque a gente pega aqueles próximos que, por amor, querem mudar o outro. Só que quando a gente está mudando, querendo mudar o outro, a gente traz um karma para nós, porque o outro tem um livre-arbítrio, ele tem que escolher. E eu sempre coloco o exemplo da cama elástica, né? Embaixo do fundo do poço sempre tem uma cama elástica que vai fazer a pessoa sair Uma daí. mola, né? É. Só que, quando a gente vai lá, vamos pegar com o alcoolismo, né? Um exemplo muito fácil para a gente colocar aqui. A gente quer tirar aquela pessoa daquela vida e a gente está impedindo ela chegar só naquele fundinho que ela precisava para dar aquele impulso para cima. Uma coisa é ela pedir ajuda. Ela quer sair, ela não sabe como sair. Uma coisa é a gente, por amor, quer ir lá e começa a modificar todo o campo. Mas isso Todo, não é amor, né? Isso não é né? amor. A É gente acha controle. que isso é amor. É, Mas eu acredito cada vez mais que é por isso que eu digo que a gente não sabe o que é amor. Inclusive, assim, eu acho que a gente vive hoje num mundo que é muito difícil, eu particularmente, vou falar de mim, é muito difícil a gente julgar, inclusive quem está dentro de uma situação de abuso, sabe? Porque muitas de nós que estão aqui, muitos de nós que estão aqui conversando e discutindo, têm o privilégio de poder fazer isso, né? Mas muitas pessoas não têm escolha, de fato. Por mais que elas queiram, é ainda um caminho evolutivo, assim como a alma tem o seu caminho de evolução, a alma coletiva também tem. Então, existem grupos de seres humanos que ainda não estão livres e não descobriram essa via de liberdade. E estão, sim, vivendo num caminho de vítimas de circunstâncias, né? Dentro de todo um caminho, vamos dizer, até humanitário, a gente pode olhar para países, né, em que as pessoas estão sendo vítimas de circunstâncias econômicas, políticas, interesses e guerra. poderes além. Então, assim, tá quase acabando, né? Eu queria trazer as minhas últimas palavras e passar para você que eu acredito que o desenvolvimento da alma, dentro de tudo que eu aprendi, né, não nos esquecermos de que nós somos seres divinos. E por mais animalesca que pareça uma determinada situação, né, porque o ser humano é capaz de ser bestial às vezes, né, trazer essa sombra com muita potência, não desistir da luz do ser humano, da luz humana que existe ali, né? Então, as palavras que eu deixaria é isso, é uma capacidade que cada um de nós tem de desenvolver essa luz, de alimentar essa luz, né? Mais do que alimentar esse animal dentro de nós, para que esse mais humano e divino, sagrado, possa emergir através das nossas ações conscientes, coerentes, né? De alma, que é o terceiro elemento. A alma é a terceira via. É aquela espuma da praia. Ela não é areia, ela não é água do oceano, mas ela é a espuma, ela é que faz esse caminho de transição, né? Então, é isso. Eu não quero que a live acabe sem eu trazer isso e agora entrego para você. É lindo que
As minhas lives não estão caindo, não sei o que está acontecendo. Já Ah, passou que de bom. hora. Mas para a gente concluir aqui, porque 8h30 eu começo outra, Isso. o que eu vejo assim lindo que eu quero trazer aqui para vocês é o próprio livro da Luciana, né? As Cores da Alma. É um caminho biográfico lindo, 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 lindo. Eu não li ele ainda, mas o processo que eu vi naquela live no YouTube, que ela fala um pouco dessa trajetória, mas já encomendei o meu, só não Já consegui. está autografado aqui. Tá? Aquele processo, tem uma live dela no YouTube, gente. Assista, chama Iniciação, né? Iniciação. É do canal Antroposofia e Política. Isso. É. Aquela live foi muito, muito profunda para mim, eu falei para você. E eu queria falar sobre isso para seguir lá o canal da Luciana, ler o livro, ver se conecta com esse ensino que faz esse caminho biográfico. E também falar que eu estou com uma turma aberta para o dia 16, onde eu faço essa jornada mais de descascar, né? De descascar mais mentalmente muitas coisas, para que a gente entenda o sistema de crenças, como a gente se comporta, como a gente age, para que a gente vá cada dia mais. Lembra, não existe um momento em que a água vira gelo, mas para que a gente vá para esse processo, expandindo a consciência, mais um livro que eu li, mais uma live que eu assisti, uma aula que eu vi, um curso que eu fiz. É isso que vai levar para o plano B, né? Para o ponto B. Então, eu queria agradecer muito você pelo convite, muito por essa conexão. Essa aula que eu assisti da Luciana foi em 2018. E olha só que lindo agora que a gente foi se conectar mais profundamente, porque ela me plantou uma semente e eu precisei expandir, 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 evoluir, estudar, ler livro, refletir, fazer terapia, para que eu conseguisse chegar nesse lugar de conseguir conectar com a minha essência, que é o começo, né? Tem muito ainda pela frente. E não acaba nunca, a gente nunca acaba, nem depois que morre, né? Continua a evolução. Muito obrigada. Eu falo para as pessoas que dentro do meu Instagram, né? Tem o Instagram do livro, que é Rio Umas Cores da Alma, e tem o Luciana _ A Pinheiro, onde eu falo sobre vários processos biográficos, né? Tento inspirar um pouco com outras artes, né? E eu agradeço muito você ter me chamado. Sempre é muito bom poder compartilhar com a sua sabedoria também, Sabrina. Obrigada. Lindo. Ainda vão vir muitas, né? Pouco caminho, né? Isso Até mesmo. depois, se vocês quiserem comentar e mandar mensagens, seja via direct, que estalos que deu, que sementinha que plantou, que diferença que fez. Às vezes a gente acha que não, mas isso é importante e é uma própria energia de troca com o universo para a gente ir expandindo isso, né? Sim. Lindo, lindo, lindo. Tá bom? Obrigada, viu? Tá bom. Um abraço a todos que estão aí. Muito obrigada por nos assistirem. Todos que estiveram aqui. Foi lindo. Obrigada. Tá gravada, tá bom? Tá certo. Obrigada, Lu. Obrigada. Tchau. Tchau.